Eduardo Agostinho, sou o decano da Escola de Direito, né? Estou muito feliz em recebê-los aqui, nossos estudantes e os convidados dos Institutos Advogados do Paraná. É um evento conjunto, estamos fazendo em cooperação entre a Escola de Direito da PUC-Paraná e o Instituto dos Advogados do Paraná. E eu gostaria de destacar que estávamos conversando agora há pouco, o Instituto dos Advogados do Paraná é uma instituição com mais de 100 anos e que, na verdade, é anterior à própria Ordem dos Advogados do Paraná. É uma instituição, então, que é o berço da aproximação da Associação dos Advogados em prol do estudo do direito. E é uma instituição que, apesar de ser centenária, é uma instituição à frente do seu tempo, sempre foi, à frente da própria Ordem dos Advogados do Paraná. E, nesse sentido, então, está antenada, está ligada na preocupação das influências que a tecnologia está trazendo para o direito. E aí, nesse sentido, a universidade, também ciente da necessidade de formar os seus estudantes por uma realidade que nós nem conhecemos direito ainda, entendemos por bem promover eventos para a discussão do assunto e procurando trazer pessoas que estão vivendo já esse contexto. Nesse sentido, então, nós teremos, tanto pela manhã quanto pela noite, painéis envolvendo o assunto, dentro daquilo que nós chamamos na escola de Universas e Direito. Ao mesmo tempo que nós estamos tendo esse painel aqui, nós estamos tendo uma série de eventos na universidade envolvendo o pensamento do direito. E, então, para nós é uma semana muito importante, que é uma semana onde a pesquisa é viva dentro da universidade, dentro da Escola de Direito, e essa prática que nós estamos adotando já há 3 anos, ela foi premiada pela OAB como boa prática de pesquisa na graduação, prêmio Aloysio Surgic, há 2 semanas atrás. E é uma menção para nós muito honrosa e que nos deixa muito felizes, porque o professor Aloysio Surgic foi professor de vários advogados, né, que aqui estão, e que aqueles que não tiveram a oportunidade de ter aula com ele o conhecem como referência do ensino jurídico. Ficamos muito felizes com a premiação. Dando início aos trabalhos, então, eu gostaria de convidar para compor aqui o painel o presidente do Instituto dos Advogados do Paraná, o doutor Tarcísio Kreutz, que é um incentivador, na verdade, do estudo das novas tecnologias do direito, e também um economista que vai tratar conosco de como o blockchain está influenciando a atividade financeira. O nosso convidado é o Félix Dexheimer, vai participar desse primeiro painel. Felipe Dexheimer vai participar desse. Eu peguei o X do Dexheimer e daí trouxe para o primeiro nome. E vamos trazer para nós uma visão de como o blockchain já está mudando a forma como o sistema financeiro interage com o seu usuário e como isso se desdobra, com certeza, para o direito. Agradeço, Felipe, a sua presença, soube da aventura que foi para chegar aqui em Curitiba hoje, né? Sinta-se um filho da PUC, como somos eu e o professor Tarcísio. Muito bem-vindo à casa. Acho que eu pedi para você sentar ali. Bom dia a todos. Com muita honra, muita satisfação, que retornamos aqui à Pontifícia Universidade Católica do Paraná, a convite do nosso decano e também nosso diretor e conselheiro do Instituto dos Advogados do Paraná, doutor Eduardo Agostinho. Na nossa gestão, já é a 2ª vez que temos esse privilégio de vir falar para os estudantes da PUC. A mim, especialmente, me toca muito pelo fato de que aqui eu, pelo menos, dei aula por uns 20 anos. Então, é sempre bom voltar a casa e nós nos sentimos muito à vontade. Gostaria também de saudar os membros do Instituto dos Advogados do Paraná, nas pessoas da doutora Ângela Glombi, da doutora Isabela Riquercuri, que foram idealizadoras, protagonistas deste evento, e também a quem agradecemos. Antes de nós ouvirmos o nosso economista falar das novidades da macroeconomia e de tudo aquilo que pode, na verdade, influenciar a nossa advocacia,
eu tenho uma pequena mensagem, que, na verdade, é da abertura deste evento e que traz consigo a apreensão que nós, profissionais de direitos, temos com relação a essas novas tecnologias e todas as inovações e todo o futuro que está por vir numa velocidade muito maior do que nós imaginávamos. Nós vivemos hoje, e eu fico muito à vontade de falar isso, uma época de revolução. Nós vemos que esta revolução ela não está acontecendo apenas na América Latina, nos países vizinhos, mas nós vemos como as coisas estão mudando na Europa, nos Estados Unidos, em todos os lugares do planeta. Essa globalização de informações faz com que nós tenhamos uma ideia muito clara de que nós estamos no meio do furacão. Revolução, se nós buscarmos no dicionário, é uma mudança brusca e violenta na estrutura econômica, social e política de um Estado. Revolução é a modificação, transformação em qualquer ramo do pensamento humano. É uma reforma, uma mudança completa. Parece ser a palavra de ordem do século XXI, do constante unir de uma quantidade massiva de informações. Revolução é o que se urge, que se defende, que se teme e que se espera. As conferências de diversos segmentos do mercado efervescem com as novidades, impressionam o seu uso a oferecerem quase shows interativos, mediáticos, divertidos, nos lugares daqueles chatos PowerPoints. Deslumbram com a apresentação das oportunidades criadas pelo avanço tecnológico. E são muitas oportunidades. Internet das coisas, inteligência artificial, integração digital, que permitem coisas incríveis, como nós pudéssemos, na verdade, usufruir real time. Não obstante esses fenômenos não ocorrerem de forma orquestrada, ninguém ousa especular no momento da sua consolidação. Nós estamos no meio do furacão. Aterrorizam e contam as histórias, por exemplo, de startups que destronaram os antigos imperadores de mercados, de criações disruptivas que aniquilaram modelos de negócios e destruíram empresas rentáveis por anos, de plataformas digitais que tornam o consumidor um agente produtivo, prosumer, dentro da sociedade, assim tornando dispensável posições que até então geravam empregos. Em suma, o profissional de hoje se sente constantemente convocado a retirar-se ou a sair da zona de conforto, a se reinventar, a se transformar, a se revolucionar para manter a sua posição dentro do mercado. Com a advocacia, a situação não é diferente. As tendências da sociedade sempre foram facilmente apreendidas no cotidiano. E, tendo em vista que o direito se volta para a sociedade, referidas tendências acabam repercutindo na própria dimensão do direito, com a velocidade maior do que a esperada e resultados nem sempre previsíveis. Trazem alterações no perfil dos protagonistas da comunidade jurídica. Não são baixos os cochichos apocalípticos sobre o futuro dos advogados após o lançamento do Watson, plataforma de serviços cognitivos da IBM, que funciona através da aquisição de conhecimento a partir de informações recebidas, sendo alegadamente capaz, inclusive, de redigir peças jurídicas e, portanto, de substituir o trabalho do jurista. Será? Nesse sentido, a coluna de opinião do jornal inglês Financial Times, não era do Economist, abordava o tema de como as big law firms precisavam de rápida adequação para manter a sua posição dentro do mercado advocatício. Disse fazer-se necessário, portanto, que o operador do direito mude, revitalize, digitalize, revolucione, para não perder sua relevância dentro da sociedade, para continuar indispensável para as relações nelas celebradas e, assim, manter a sua carteira de clientes. Os trabalhos desta conferência, os trabalhos de hoje, não se encaixam dentro de um discurso dramático. Antes, propõem que a nossa reflexão enxergue as inovações tecnológicas
a partir de uma perspectiva mais otimista. Esta conferência visa demonstrar que a profissão já presenciou revoluções, mas deve persistir em sua essência, como atuação eficiente, criativa, permeável à inclusão das demais disciplinas do saber e conhecimentos mercadológicos. O advogado deve trabalhar ao encontro dos interesses de seus clientes, mas sem deixar de honrar os valores da ética e da justiça, classicamente trabalhados nesta faculdade de Direito. O futuro da integração digital, do uso dos dados e da inteligência artificial apenas pede o que sempre se pediu na advocacia: adequações no perfil do advogado a partir da economia, da norma e da criatividade, sem negligenciar o justo. Muito obrigado. Nós tivemos a honra também esse ano de receber o patrocínio da XP. Aqui, como o Eduardo acabou de explicar para nós, professor Eduardo, o Instituto é uma instituição centenária, mas teve a colaboração este ano da XP Investimentos, porque acredita justamente que o Instituto é capaz de ser uma das peças importantes, a alma da advocacia, para a transformação da nossa sociedade e também para a divulgação dos nossos valores, é que acabou fazendo, na verdade, patrocinando para nós um jantar, que é o jantar de aniversário do Instituto. Este ano nós celebramos 102 anos. E nessa ocasião, então, nós pedimos à XP que indicasse um de seus economistas para que ele pudesse compartilhar, para que ele pudesse, na verdade, trazer para nós quais são as suas expectativas com relação a todas essas transformações, revoluções e inovações que nós esperamos para o mercado. E foi indicado, então, o Felipe Dexheimer, na XP, desde setembro de 2019. Felipe possui 15 anos de experiência em gestão de carteiras e seleção de gestores, mestre em economia pela Fundação Getúlio Vargas e formado em administração de empresas pela USP. Iniciou sua carreira no Unibanco Asset Management, na área de fundo de fundos. De 2006 a 2012, foi sócio da BAWM Investimentos, responsável pela locação de carteiras. De 2012 a 2019, trabalhou na GPS Investimentos, atualmente Julius Bauer Family Office, sendo que desde 2018 era responsável pela locação dos portfólios focados no Brasil. Senhoras e senhores, apresento o Felipe Dexheimer, que vai aqui trazer o seu recado, a sua notícia a respeito do que nós esperarmos da economia. Felipe, você está com a palavra. Bom dia. Primeiro, eu queria dizer que é uma honra estar aqui. E é um pouco engraçado, porque falar da parte específica de tecnologia é a parte da minha carreira que normalmente é a parte que fica por trás, né? Então, eu usei muito tecnologia na minha carreira. Eu sempre brinco que eu sou um programador de final de semana. E até como meu chefe comentou muito quando me contratou para a XP agora, achar alguém com o skill de alocação de recursos é fácil. Foi difícil achar você porque você consegue combinar isso com uma visão de automatização e de entender sistemas, que é o que permite colocar o projeto no ar, né? E o que é esse projeto? O projeto é trazer o mesmo tipo de inteligência de alocação que a gente conseguia fazer na GPS, onde o cliente médio tinha 50 milhões de reais, mas eram só 1.000 clientes, para o varejo da XP, né? Que são todos os clientes que têm menos de 10 milhões de reais, são 1.200.000 clientes. Então, acho que é a primeira coisa que não dá para abordar o problema da mesma maneira, né? Se colocar um analista para analisar 1.200.000 carteiras, vai acabar o universo, ele não vai ter conseguido ainda. Então, acho que esse é um pouco o que me trouxe aqui. Para começar, acho que
Eu não sei como é que você quer fazer dinâmica, se quer interagindo e tal, mas tem uma frase que eu gosto muito, que eu comentei com a Amanda ali, enquanto a gente fazia os primeiros comentários. Tem uma frase do Pablo Picasso que, no âmbito de computação, é disparado a minha favorita. A gente acha que Pablo Picasso é uma coisa antiga, mas ele faleceu nos anos 90, então ele ainda teve tempo de ver computadores e coisas assim. E a frase dele é: computadores são inúteis, eles dão apenas respostas. Então, acho que é interessante pensar isso do ponto de vista que, se você não souber do que você está atrás, o que você quer fazer com aquela máquina, por melhor que ela seja, ela não vai te ajudar em nada, né? Até você comentou do Watson, né? E, assim, o Watson não vai parar um dia e falar: putz, eu quero fazer um contrato porque eu vou mudar a maneira como alguma coisa é negociada. Não. Tem que chegar alguém, na melhor das hipóteses, falar: faça um contrato com essas características, né? Então, assim, o computador, por mais ameaçador que possa parecer, ele ainda está distante, né, de fazer qualquer coisa parecida com o que um ser humano consegue fazer. E acho que a outra coisa que é interessante lembrar é que talvez é a primeira revolução da computação, quando você teve os caixas eletrônicos nos bancos, nos anos 50, 60, não lembro agora exatamente quando foi, talvez 70, muita gente achava os bancos, né, vão demitir em massa, né? No final, de lá para cá, os bancos hoje têm equipes muito maiores do que eles tinham naquela época. E, na verdade, o ganho de produtividade, a eficiência que veio por adotar coisas como o caixa eletrônico, na verdade, fizeram os bancos crescer e contratar mais. Mudou, talvez, um pouco o perfil de pessoa, mas a economia continua se mexendo e, no final, o ser humano continua, de alguma maneira, fundamental. Felipe, eu queria só avisar a todos que nós vamos fazer aqui uma interação dinâmica. A ideia não é ser uma palestra chata, como falei no início, é a gente justamente interagir com o Felipe. Então, vocês fiquem à vontade de fazer os questionamentos. Então, logo vocês façam os questionamentos, nós já podemos também passar para ele. Felipe, nós sabemos que, na verdade, hoje, os investimentos eles não se resumem apenas àquelas alternativas apresentadas dentro do mercado brasileiro. Nós sabemos que é muito comum que determinados fundos eles já ofereçam, inclusive para o consumidor brasileiro. E, enquanto advogados, evidentemente que, e até os bancos, as instituições financeiras não poderiam fazer diferente, eles acabam sugerindo que os clientes contratem os seus respectivos advogados, que às vezes tem que ser em jurisdições distintas, mas na maioria das vezes até no Brasil, porque, evidentemente, essas aplicações, esses investimentos estrangeiros, eles levam em consideração uma série de questões de planejamento fiscal, de repatriação, eventualmente, dos recursos, né? Como é que você vê agora, especialmente, nós estamos vivendo essa experiência de juros baixos no Brasil. Como é que você vê os investimentos e como é que você vê o advogado trabalhando do lado dos clientes com relação a esses investimentos que podem eventualmente se dar em outras jurisdições? Bom, acho que é até engraçado falar isso, assim, eu sou um grande fã de adicionar coisas internacionais ao portfólio, né? E a razão, do meu ponto de vista, que é o ponto de vista mais de investimentos, ela é extremamente simples, assim. No final, e acho que para quem acompanha alguma coisa de Ibovespa, dólar, recentemente, ou talvez desde a Dilma e do Temer, assim, qualquer coisa que acontece leva tudo junto, né? Então, a Dilma colocou o pé no pedal fiscal, né? Gerou uma inflação de 11%, piorou o alicerce macro do país, todos os ativos sofrem. Aí você começa a fazer um ajuste, né, melhorar a situação, que é um pouco o que a gente está de 2016 para cá, os mercados todos melhoram juntos.
vai aprovar, não vai aprovar a Previdência. Os mercados todos andam em sincronia também. Então, não importa muito se você tem renda fixa, ações, títulos atrelados à inflação, você está sempre sujeito àquele mesmo risco político, o risco... em economia tem uma palavra que é o risco não diversificável de Brasil, né? Mas aí, a hora que você coloca componentes de outros países ali dentro de um portfólio, você começa a mudar essa coisa de figura. Você tem coisas que se comportam totalmente separadas do que acontece no Brasil e você tem coisas que talvez até se beneficiem, né? Quando você coloca um ativo em dólar, por exemplo, a Bolsa Americana em dólar, você tem uma mistura de trazer uma coisa de fora com uma coisa que é o dólar, que normalmente se fortalece contra o real quando tem algum problema no Brasil. Então, essa diversificação em si é muito importante. E tem algumas, mas né, normalmente, no mundo do varejo agora, que é o que eu falei que é onde eu estou agora, isso é um pouco mais comum, você compra um fundo que investe lá fora, mas no final vamos dizer assim, a jurisdição da sua aplicação é no Brasil. E isso até, assim, para quem tem mais patrimônio, até nem sempre essa é a estrutura ideal, que tem um risco a mais que você consegue diversificar se você, de fato, viajar para fora, abrir uma conta lá. E, assim, eu entendo até que tem um preconceito contra contas offshore, né? Eu já vou usar a palavra que nem eu gosto de usar, que é justamente, aparece na mídia, contas secretas na Suíça. Assim, obviamente, muita gente fez coisa errada e tem dinheiro lá fora do país por causa disso, mas tem muita gente que é um pedaço de um portfólio. E, assim, é uma coisa que aconteceu, né? Então, eu não lembro exatamente o ano, mas foi na primeira década desse século. Os investidores na Argentina que tinham investido no exterior para diversificar seus investimentos através de fundos na Argentina, a Cristina Kirchner passou uma lei, se não me falha a memória, foi 2005, mandando esses fundos repatriarem o capital ao câmbio oficial, né? Então, que naquela época já não era esse 60 que está agora, mas já era descolado do que realmente estava negociada a moeda argentina. Então, tem escalas e cada vez que você faz alguma coisa, você se protege de alguma coisa diferente, né? Então, acho que essa é a lição até para quem trabalha o que eu trabalho. Assim, não dá para você tentar diversificar só o risco financeiro se você não diversificar o risco jurídico também, que é justamente esse ponto. Só queria avisar, tem uma pergunta aqui, não tem o nome da pessoa, então se vocês puderem fazer a pergunta e colocar o nome da pessoa, fica até mais fácil para eu ler. A pergunta é mais ou menos a seguinte: qual é a revolução que as plataformas digitais trouxeram para o mercado financeiro? Acho que assim, tem escadas, né? Vai definir o que é uma plataforma digital, né? A primeira revolução, para quem não é do mercado financeiro, foi totalmente silenciosa, né? Que foi, ou uma das revoluções, talvez a primeira revolução foi o Bankline, né? Que quando eu estava no colégio, em algum lugar dos anos 90, começaram a aparecer os primeiros bancos pela internet, quando a conexão era 28.800, alguma coisa assim, naquele modem discado. Isso foi uma revolução silenciosa que começou, e hoje em dia que, né, você faz qualquer serviço do seu banco com o celular, isso com certeza foi uma revolução, né? A gente até esquece, porque a gente carrega com a gente o tempo todo. Teve uma segunda revolução que foi silenciosa, para quem é de fora do mercado financeiro, que é você hoje, em raríssimos lugares, você tem aquela cena icônica da Bolsa de Valores, que você tem os operadores gritando, dando ordens, fazendo sinais com a mão. Esses operadores praticamente desapareceram, né? Então, eles ainda existem em um mercado ou outro, mas hoje em dia toda a negociação do mercado financeiro virtualmente acontece através de plataformas digitais, né? Então, e inclusive para o grande público, né? Se você quiser, você
assim, do seu computador ou do seu celular, você consegue dar uma ordem de investimento em qualquer bolsa do mundo, né, com alguns cliques. Acho que isso é uma coisa que mudou muito o mercado financeiro. E aí tem as coisas que estão tentando começar a mudar o mercado financeiro. Bom, acho que até uma coisa antes que eu esqueça foram essas plataformas digitais que permitiram que a própria XP existisse e no final que eu tivesse aqui falando, né? A XP ela se estruturou muito nesse sentido, né? Então, e aí tem as coisas que estão aparecendo agora, né? Então, desde coisas como blockchain, que dependendo da época que você falar é um palavrão ou não, né? Então, no mercado financeiro, bom, eu sempre brinco até, e acho que estando em frente a advogados é um comentário que vale a pena fazer, que as criptomoedas trouxeram de volta à superfície riscos que o mercado financeiro já tinha maturidade para completamente esquecer. Então, coisas como risco de custódia, né? Quando você coloca seu dinheiro na sua conta do Itaú, ou do Bradesco, ou da XP, você não tem medo que aquele dinheiro desapareça. Quando você coloca seu dinheiro numa corretora de criptomoedas, a gente viu isso muito nos últimos anos, seu dinheiro pode desaparecer. Então, esse é um risco que... Falei assim, o sistema financeiro no mundo inteiro já evoluiu além disso, mas esses sistemas novos, eles têm que percorrer a mesma curva de aprendizado, ainda que de maneira mais acelerada ou não, mas você volta a lidar com coisas que você, teoricamente, já tinha aprendido a resolver quando você estava falando de um sistema mais maduro. E, além das criptomoedas, né, o blockchain ele vem sendo muito estudado pelo mercado financeiro, tanto para você ter confirmação de operações, né? Então, hoje qualquer corretora, banco, etc., tem equipes e sistemas enormes para tratar, para ter certeza que os R$500 que saíram da sua TED do Bradesco são os mesmos R$500 que chegaram na minha conta no Itaú. Parece simples, mas assim, não consigo nem imaginar qual é o número de TEDs que está circulando só no sistema brasileiro, né? Então, alguns países que não tinham e até para transferências de moeda internacionais, tem até uma empresa de criptomoedas que é o Ripple, que foi feita especificamente para fazer transferências de moedas instantâneas entre bancos. O sistema tradicional do sistema financeiro para fazer transferências internacionais de moeda, que é o SWIFT, ele normalmente leva 2 a 3 dias para liquidar uma operação intensiva em pessoas, geram códigos, tem que pedir uma confirmação para o seu gerente e tal. E hoje em dia você já tem, ainda que não completamente disseminado, mas você já tem bancos usando essa tecnologia que permite que você faça uma transferência internacional de maneira instantânea. Tem a parte de contratos e registros que eu comentei, assim, eu fui procurar logo antes de chegar aqui, infelizmente tinha um país do Caribe que queria substituir toda a parte de registro de imóveis, né? Tudo que a gente tem de cartório, por um blockchain interligando as corretoras de imóveis, como o blockchain você vai passando de uma para outra, sem, né, com uma verificação redundante, né? Um pouco isso, que é assim que ele funciona, né? Você tem uma verificação que é distribuída, é anônima e, teoricamente, você consegue sempre garantir que a informação é fidedigna. Eles abandonaram esse projeto agora. No final, à medida que a corrente, né? Não sei talvez como falar isso em português, vai ficando complexa, o processamento vai ficando mais lento e acaba sendo um sistema custoso de manter, mais custoso do que os sistemas tradicionais que eles usam. Então, eles abandonaram isso, o que só mostra o desafio de implantar essas coisas no mundo real. Aqui tem uma assinatura estudante. Felipe, o que é blockchain? Essa é uma ótima pergunta. Blockchain é eu vou falar, às vezes, quando eu converso com amigos meus advogados, eu
eu me sinto um pouco traído pela língua portuguesa, então eu vou falar de uma maneira que talvez traia vocês, porque vem de um outro contexto que não é o que a gente brinca que é o juridiquês, mas blockchain é um algoritmo criptográfico que permite que blocos sejam inseridos já criptografados, e uma vez que esses blocos são inseridos, a corrente é distribuída e você garante que qualquer pessoa que se disponha, ou organização, né, que se disponha a preencher essa corrente, ela está sempre com a corrente mais atualizada e a criptografia garante que a informação é verdadeira e você não consegue depois voltar e editar essa corrente, né? E daí, eu sei que é o algoritmo criptográfico que é a parte que mata, né? Algoritmo é qualquer coisa que executa uma ação, né? No final, eu poderia dizer que um contrato é um algoritmo, né? Ele fala, ele obriga uma parte a fazer alguma coisa quando alguma coisa acontecer. Isso é um algoritmo. Assim, ele não está escrito por um programador com if then else, mas a lógica é a mesma, né? Você poderia dizer que em Roma Antiga criaram a programação quando inventaram os primeiros contratos. E a criptografia é a ciência matemática que permite que você use o internet banking, né? Permite que você criar uma chave que só você e o seu banco conhecem e ao você mandar informação para o seu banco mandar informação para o seu computador, você garante que você é você e que o banco é o banco. Então, o blockchain consegue fazer isso de uma maneira distribuída e até o sucesso ou falta de sucesso do Bitcoin tem muito a ver com isso, né? Você conseguir tirar de bancos e Estados-nações o controle sobre a moeda, mas ao mesmo tempo sem perder o controle sobre essa moeda, né? Você distribui o controle e todo mundo consegue ter certeza de que todas aquelas transações já aconteceram. As criptomoedas serão capazes de passar por cima das regulações do Banco Central? Por cima das regulações do Banco Central, eu tenho dificuldade de dizer. E eu também tenho muita dificuldade de dizer por cima do sistema financeiro atual. E eu tenho uma história anedótica que é... Assim, eu tenho um pé atrás com criptomoedas em geral, e eu vou fazer esse disclaimer, e eu também vou falar que isso é uma opinião pessoal, e talvez não reflita exatamente a opinião da XP. Qual que é, né? Por que a criptomoeda é interessante, né? Então, as criptomoedas, tipo Bitcoin em geral, né, especialmente no começo, lá, era muito comparado com o ouro, né? Por que o ouro tem o valor que tem? E até é uma pergunta que a gente nunca se faz, né? Mas o ouro é uma coisa super tradicional, muita gente fala dele hoje, né? Hoje até no mercado financeiro, especialmente no mundo lá fora, que é um mundo de juros baixos, né? Então a gente tem Europa com juro negativo, Japão com juro negativo, Estados Unidos com juro abaixo de 2% ao ano, né? Assim, as pessoas lá fora têm inveja dos nossos 4,5%, 5% ao ano. O ouro ele tem valor porque ele é raro, não raro o suficiente para ser impossível de usar. Então ele é raro, vamos dizer assim, na medida certa. A outra coisa é que você não consegue expandir o estoque de ouro muito rápido por causa da velocidade como ele é minerado. Então ele tem uma taxa pequena que você consegue crescer o estoque disponível de ouro ao ano. E por fim você tem assim, o ouro ele não é corrosivo e o que é mais importante para a parte histórica, ele se funde a uma temperatura de 800 graus, que é uma temperatura que você já conseguia fazer na Idade do Ferro, né? Sei lá, antes de Cristo, você já conseguia fazer lingotes de ouro. E o Bitcoin, quando ele apareceu, ele vinha com premissas parecidas. Teoricamente, ele é insubstituível,
ele tem um estoque finito, né? Ele é raro e no algoritmo dele ele tem uma lógica que permita que a quantidade de bitcoins disponível cresça só lentamente. E ele, assim como o ouro, assim, teoricamente tem um valor intrínseco que é... Assim, você consegue ter certeza que aquilo é um bitcoin, assim como você consegue ter fácil certeza que aquilo é ouro, porque não é corroível, né? Então, mas acho que os paralelos acabam por aí. Enquanto, no final, a única alternativa ao ouro, né, o único outro metal com as mesmas características é a platina, e a platina não foi usada desde a antiguidade, porque o ponto de fundição dela é da ordem de 3.000 graus Celsius, né? Então, é uma tecnologia que só ficou disponível chegar nessas temperaturas no século XX, mas o estoque dela é ainda mais limitado que o do ouro. O Bitcoin, a princípio, ele parece que ele é finito, só que eu consigo criar várias outras moedas com características semelhantes a ele, enquanto não existem outros metais com as mesmas características que o ouro, a não ser a platina. Então, o estoque de Bitcoin pode ser finito, mas o estoque de criptomoedas não é. E, especificamente para criptomoedas, acho que uma coisa que é exatamente o caso que eu comentei, acho que das Bahamas, né, que tentou fazer um blockchain para fazer os registros de imóveis. Como você tem que carregar todas as transações que acontecem para fazer cada nova transação, ele vai ficando mais pesado. Então, até... Eu lembrei disso agora. Quando o Bitcoin estava né, quando a gente estava vendo a bolha, de fato, né, do Bitcoin, quando ele chegou perto das máximas e tinha muita gente falando que ia para $100.000 cada Bitcoin, as pessoas começaram a fazer cálculos que, para o Bitcoin chegar nessa valorização e quantidade de transações, a rede do Bitcoin consumiria mais energia elétrica do que a economia americana. Então, só para dar uma ideia de quão custoso é você manter essa rede funcionando, né? Os bancos, eles têm assim, quando eu faço uma transferência para o Tarcísio, o banco parte do saldo que está na minha conta ontem. Ele não precisa mandar para o banco dele todo o histórico de transações que aconteceu com moeda brasileira desde a independência para conseguir liquidar aquela transação, que é o que acontece com o Bitcoin. E qual que é o resultado disso, né? Então, o Bitcoin, na maneira como ele funciona, eu não lembro o número exato, mas ordem de grandeza, a cadeia, né, consegue processar 5 a 10 transações por segundo. Transações financeiras. Eu transferindo dinheiro para ele, você comprando um pão, a pessoa lá no fundo comprando um imóvel. 5 a 10 por segundo. A Visa processa globalmente 32.000 transações por segundo. E isso não está nem contando a Mastercard e todas as outras empresas de cartão. Então, assim, dá para ver que assim, são ordens de grandeza diferentes. Assim, se todo mundo tentasse usar Bitcoin ao mesmo tempo, o sistema emperra. E assim, quando a gente estava no ápice da bolha, né, do Bitcoin, as transações começaram... As pessoas tentavam transferir dinheiro uma para outra, as transações começaram a levar uma semana para liquidar. Porque tinha um volume de transações muito grandes que simplesmente o sistema não comporta. Então, esses são vários desafios que têm que ser superados para você ter, de fato, uma criptomoeda que seja utilizável em larga escala, vamos dizer assim. Outra questão, para que serve o Bitcoin? Sim, acho que... Bom, a pergunta anterior... Bom, não, eu até ia falar que talvez a pergunta respondeu, mas acho que não. Mas, assim, o Bitcoin, ele começa, acho que, com o sonho do Estado mínimo, né? Que é o sonho de você ter uma moeda que não é controlada por nenhuma nação. Então, até, né, para ficar a reflexão, se o dólar teria o valor que tem se os Estados Unidos não tivessem 10 porta-aviões nucleares no mar nesse exato momento
e a capacidade de destruir qualquer cidade em qualquer lugar do mundo com um toque de um botão. Então, o Estado-nação ele tem essa característica. E quando o Estado-nação está por trás de uma moeda, a gente está falando do dólar, isso dá para esse país um poder colossal. Assim, talvez vocês tenham visto em notícias recentes, mas se os Estados Unidos querem colocar um embargo ao Irã, ele proíbe o Irã de usar dólares. E, assim, qualquer transação que você faça em dólares, mesmo que você transfira dinheiro de um banco em Hong Kong para um banco na Malásia, essa transação ela tem que passar por um banco americano, onde ela está sujeita à supervisão do governo americano e a ser julgada pelas regras do governo americano e pelo sistema legal do governo americano. Então, o Bitcoin, não. Então, ele transcende o Estado-nação, né? Isso tem implicações do ponto de vista de liberdade do indivíduo que são fantásticas. Ao mesmo tempo, não por outro motivo, ele também é muito usado no mercado negro, como vocês já devem ter lido também. No seu currículo, Felipe, a sua experiência era com Family Office, né? O Family Office ele cuida também do planejamento de sucessão patrimonial? Sim. E tributário, muito mais do que eu imagino. Assim, eu sou formado em administração, fiz mestrado em economia, mas ossos do ofício, eu acabei aprendendo muito sobre sucessão, planejamento tributário e toda essa sorte de assuntos. Acho que assim, depende muito da estrutura. Na empresa que eu era sócio minoritário antes, né, que ele falou que era a BAWM, até estava mais acostumado a falar BAWM, mas acho que BAWM foi até mais fácil de falar. A gente tinha uma equipe de advogados lá, né, tinha 3 advogados que cuidavam só dessa parte. Especificamente na GPS, né, que agora virou o Julius Baer Family Office, tinha também um time de 2 advogados para assessorar clientes com toda essa parte de sucessão, planejamento fiscal, de coisas bobas até de quanto dinheiro eu coloco em previdência, até coisas complexas com quão preocupado eu deveria estar com o regime de casamento do meu filho. Assim, todo tipo de coisa mesmo. Eu gostaria de saber se mais alguém tem alguma pergunta da plateia. Fique à vontade aí para colocar dentro do WhatsApp. Felipe, um questionamento que é também bastante recorrente, e com relação especialmente aos advogados, é com relação ao que diz respeito à segurança das plataformas digitais, né? Há uma grande preocupação de que, na realidade, a partir do instante que você tem, digamos assim, uma interface onde você está dando a possibilidade de, eventualmente, fazer aplicações, compra na bolsa, ou, eventualmente, investimentos, até que ponto isso pode ser fraudado e qual é, digamos assim, a consequência de, eventualmente, você ter corrompido esse sistema e qual é o prejuízo que você poderia ter com essa situação? Acho que uma coisa que é interessante ter em mente, eu comentei até que, né, que no sistema financeiro a gente superou com uma curva longa de aprendizado o risco de custódia, né, que eu chamei aqui. Mas é um aspecto muito mais traiçoeiro do que parece à primeira vista. E um dos problemas finais eu diria que é a desinformação do grande público e fraude. Então, assim, se você transferir o seu dinheiro para o Bradesco, para a XP, para uma corretora que está autorizada a funcionar pelo Banco Central, né, para fazer um investimento, nunca vai acontecer nada. Agora, o que as pessoas fazem? Tá? As pessoas olham na internet, e esse é um caso real, assim, e elas veem o site da
Alcateia Investimentos, que assim, é um caso real que eu estou citando, assim, porque só de nome me pareceu absurdo. Assim, se vocês derem um Google, vocês vão achar Alcateia Investimentos, que assim, é literalmente um bando de lobos. E assim, prometem rentabilidade de 1% ao dia. E você transfere seu dinheiro para uma conta. Assim, você está transferindo o seu dinheiro para uma conta do Itaú, mas normalmente é uma conta de uma empresa, uma pessoa, que vai simplesmente sacar aquele dinheiro e desaparecer com ele. Você está fazendo um negócio que é no limiar do sistema financeiro. Você está usando, né, até o banco perceber que tem um cara ali que aquele pagamento, aquela transferência não é legítima, é muito difícil, né? Então, acho que assim, sempre vale a pena ver, assim, qualquer pessoa que é autorizada a funcionar como gestor de carteiras ou como agente autônomo, ele é registrado na CVM. Qualquer instituição é registrada na CVM ou no Banco Central, conforme for, né, se é uma corretora, uma gestora de investimentos e tal. Os registros são totalmente públicos. Se vocês procurarem o meu nome no Google junto com o CVM, vocês vão achar a página do Diário Oficial, onde a CVM diz que eu sou gestor de carteiras autorizado, vão achar a data que isso foi publicado e tal. Então, assim, é muito importante ter isso em mente, assim, porque o sistema é muito bom, mas as pessoas são enganáveis, né? E as pessoas se deixam iludir por oferta simples. Ganhe 1% ao dia. Assim, se fosse fácil ganhar 1% ao dia, o lucro do Itaú não era só 20% ao ano. Só 20% ao ano. Então, acho que é muito importante ter isso em mente. Assim, quando você for fazer um investimento, certifica que, né, dá uma olhada no CNPJ para onde você está fazendo a transferência. Né, quando você faz a transferência para a XP, por exemplo, você faz a transferência, é uma TED-D, né, uma TED de você para você mesmo, a conta do outro lado está com o seu CNPJ, quando você faz um sistema assim, vai ser um CNPJ diferente. Tem muitas aplicações financeiras que você faz a transferência para a conta do fundo de investimento, isso acontece, mas você consegue entrar na CVM, fundos registrados, digita o CNPJ, você vai achar o fundo, se ele está ativo ou não, quem é o gestor, você vai achar esses dados todos, quem é o administrador, que é uma instituição financeira normalmente. Assim, é muito importante não acreditar em lucro fácil e ter certeza que você está transacionando com parceiros confiáveis. Felipe, o que é ativo tokenizado? Tokenizado, eu não sei falar essa palavra também. Na verdade, e assim, é um conceito bem novo, então eu até vou pedir desculpa se eu não souber dar uma resposta perfeita. Mas assim, um token não é nada mais do que um pequeno pedaço de código encriptografado que diz alguma coisa. Então, um Bitcoin é um token, né? Então, você pode registrar qualquer coisa dessa maneira, mas está mais ligado a essa parte de criptomoedas e tal. Então, acho que essa é a resposta simples. Muito bem. Felipe. A gente não falou nada de inteligência artificial, né? Então, se quiser... Manda ver. Assim, um dos tópicos que o Tarcísio tinha me provocado aqui é a parte de inteligência artificial, né? E eu sou mais curioso nesse que, assim, eu tenho alguns experimentos funcionando de inteligência artificial. Então, na GPS, por exemplo, a gente conseguiu construir uma inteligência artificial simples que fazia gestão de fundos que tinham carteiras fixas, assim, né? Ele só tem que manter alguns ativos nesses pesos delimitados, mas recebendo a aplicação em resgate cotista, isso um algoritmo conseguia lidar. Quando ele não conseguia resolver o problema, ele alertava a gente, né? Então, eu sou um curioso e, ao longo dos anos, eu li bastante coisa sobre direito, que acho que é um pouco parte do tema aqui. Em direito, ele comentou do Watson, o que eu tenho lido na margem são de os escritórios grandes na Inglaterra e nos Estados Unidos contratando empresas de tecnologia para fazer a parte mais braçal do direito, né? Então, análise de contrato, due diligence de documentação, todas essas coisas que
são de equipes grandes e que são trabalhosas e que talvez vários de vocês já tenham virado noites fazendo. Essas automatizações estão começando a chegar. Eu, honestamente, não sei se já tem empresas fazendo isso em língua portuguesa, né? Esse é um espaço que o idioma acaba fazendo bastante diferença. E esses algoritmos eles têm tido bastante sucesso. Assim. Então, por exemplo, comparar um contrato com o padrão daquele contrato. Então, ver se tem alguma cláusula que tem alguma alteração. E até isso eu tinha lido que, assim, apesar do computador fazer muito mais rápido, ele não é tão melhor que um ser humano fazendo. Mas o que aparentemente os computadores são muito bons é achar que naquele contrato tem uma cláusula padrão que não está. Então, ele consegue dar essa visão até um pouco mais eficiente nesse tratamento que o ser humano. Mas acho que o que é para deixar vocês tranquilos, assim, que é o computador, quando ele acha alguma coisa fora do padrão, ele não sabe o que fazer com aquilo. Ele só vai saber apitar, esse contrato tem uma coisa errada com ele. E você vai precisar de um ser humano para entender quais são as implicações daquela cláusula estar diferente, não estar ali ou estar ali a mais. Acho que é um pouco nessa linha. Felipe, mais uma pergunta aqui relacionada à moeda, né? O Facebook anunciou que lançará uma moeda virtual, a Libra, juntamente com outras grandes empresas. Em que isso pode impactar o mercado financeiro? Essa é uma excelente pergunta. Assim, eu tentei acompanhar as notícias de perto e é até bom que essa pergunta veio agora, porque a gente já falou das outras coisas que estão um pouco por trás da resposta, que é a quantidade de transações e etc. O que o Facebook assim, ainda está tentando fazer, né? E dá para ver que eles perceberam os problemas que eu comentei aqui, porque quando eles tentaram fazer o consórcio para construir essa moeda, eles procuraram duas coisas, né? Eles procuraram ter empresas confiáveis junto com eles, né? Então, empresas que têm reputação e que funcionam como, né, de alguma maneira, dá uma âncora, até brincar aqui, emocional para as pessoas. Eles se procuraram também tentar trazer... Eu lembro que a Visa estava no consórcio inicialmente, então, com certeza, preocupados em trazer alguém que saiba lidar com transações em grande escala e que tenha uma inteligência, que é talvez o que falta no Bitcoin, até pela maneira como ele é criado, de ter controle de lavagem de dinheiro, prevenção à fraude, etc. Na última rodada, que aconteceu mês passado, a Visa, a Mastercard, elas acabaram, e algumas outras empresas saíram do consórcio na hora que chegou a hora de fato, colocar o capital. E você teve também uma articulação de governos centrais da Europa e dos Estados Unidos tentando ir contra aquilo, porque acho que assim, muito mais, né, fica muito mais sério o problema de perder o controle sobre transações financeiras quando você tem uma coisa que de fato funciona. Então, acho que tornou o ambiente, né, a hora que o elefante entrou na sala, tornou os reguladores mais ariscos, né? Então, ficou claro que o Facebook não conseguiria fazer uma coisa desse tamanho sem que o sistema regulatório mudasse muito rápido em volta disso e atrapalhasse a implementação desse negócio. A pergunta, eu esqueci de falar, foi da doutora Ângela Glombi, pergunta inteligente. E ela também coloca, já que essa moeda tem lastro do Tesouro, se isso possibilitaria realizar outras operações. E eu remendaria aqui, se esta Libra teria a condição, por exemplo, de substituir o PayPal. Acho que o PayPal, sim. Eu vou fazer um comentário engraçado. Substituir entre aspas, né, como vocês viram, pelo desafio de prevenção à fraude, sistemas e tal, substituir a Visa é relativamente mais fácil do que substituir o dólar. Então, acho que esse é um ponto interessante para a gente ter em mente. Assim, uma moeda
ela é muito mais do que um simples meio de pagamento, né? E as pessoas que não são do mercado financeiro não pensam muito nisso, né? Mas por que além do poderio bélico que eu fiz a piada mais cedo, por que o dólar é tão relevante, né? Acho que a primeira coisa é que os investidores estão dispostos a colocar dinheiro em ativos em dólar. Quando eu falo ativo, eu estou dizendo qualquer coisa. Ação de uma empresa, um título da dívida, um título do governo americano, uma ação da Apple ou uma obrigação de dívida da Apple. Né? Então, quando a gente fala em uma moeda que consiga subjugar, é o que eu falei, substituir um sistema de pagamentos é fácil. Agora, substituir de fato uma moeda, né, que você quer... Porque a moeda é isso, né? Você não quer ter só ela na carteira para comprar um café. Você também quer aplicar seu dinheiro. Você é uma empresa, você precisa captar recursos. E aquela moeda ela tem que ser a base de tudo isso, né? Então, você tem que ter o regulatório, você tem que ter um banco central crível que não vai deixar a inflação corroer o dinheiro de investidores. Então, você tem um monte de marcos legais e... Eu não sei nem confiança nas instituições, né? Uma coisa que transcende o legal até, né? Não basta a lei estar escrita, né? Ela tem que sempre ser aplicada e funcionar. E não é só a lei, sistema de pagamentos, controle da inflação, tem um monte de coisas que fazem uma moeda como o dólar ser uma moeda como o dólar. E é importante ter essas coisas em mente quando a gente fala disso. Uma curiosidade da plateia, a XP oferece carteira de criptomoedas? Assim, eu vou até pedir desculpa. Eu sei que existe o projeto da XDEX, né, que é a corretora de criptomoedas dentro da XP. Eu intuiria por causa disso que a XP oferece, mas eu, de fato, não consigo confirmar para vocês. Eu estou só há 2 meses na empresa, eu peço desculpas. Felipe, como estamos diante de um expert no mercado financeiro, não podemos perder a oportunidade de perguntar: qual a perspectiva para a economia brasileira diante desse pacote de reformas lançado ontem pelo governo federal? Uma bolsa com 130 mil pontos e o dólar próximo a 3? Pergunta. Isso já para 2020? Bom, eu vou primeiro agradecer pelo expert, né? Então, mas acho que vale a pena ter em mente até a visão oficial da XP, né? Do time dentro da área de pesquisa, lá, de research, que está mais focado em bolsa, que a bolsa é 140 mil pontos no final do ano que vem. Eu acho que eu vou comentar primeiro da bolsa e depois do câmbio, porque o câmbio... Até tem uma piada que o câmbio foi feito para manter os economistas humildes. Então, assim, o que a gente vê de reformas e especificamente de bolsa, né? Então, a primeira coisa sobre as reformas é até onde a gente vê, assim, o que as reformas fizeram pela gente até aqui, né? Então, basicamente o que as reformas, e quando eu estou falando da Previdência, que acabou de... Né, que acho que foi promulgada ontem ou hoje, né? Mas sem poder esquecer da TLP, que eu não sei se muita gente viu, que mudou a regulação em que taxa o BNDES faz empréstimos, né? Antes ele dava um empréstimo super subsidiado e agora ele dá acesso a crédito, mas a taxas que não são mais subsidiadas, né? Então, agora a taxa do BNDES ela é baseada na taxa que o próprio governo consegue captar dinheiro, então o subsídio mais implícito de taxa mesmo do BNDES ele deixou de existir. E a PEC do teto de gastos, que impede que o Estado cresça descontroladamente, né? O que essas... Existem outras, mas essas 3 são as principais. O que elas fizeram, né? Elas fizeram com que a gente colocasse a trajetória de dívida pública do Brasil, que era explosiva, sob controle, né? Então, agora a gente consegue vislumbrar que, ainda que tenha um período de crescimento, a partir de 2022, 2023... mesmo se a economia brasileira não crescer muito,
a dívida pública, que está em quase 80% do PIB, ela começa a se contrair. Ela começa em 79%, 78%, etc. Por que isso é importante, né? Então, imagina que você é um empresário e está olhando um business plan. Né? Você está olhando para abrir uma empresa, um projeto, alguma coisa, e você quer saber se aquele investimento que você está fazendo é viável ou não. Se você tem a dívida pública de um país em uma trajetória explosiva assim, de duas uma. Ou em algum ponto o governo vai começar a imprimir dinheiro para pagar as contas. Esse era o caso do Brasil, da hiperinflação, né, dos anos 80, antes do Plano Real. E é o caso de Argentina e Venezuela hoje, por exemplo. Então, é isso que acontece. Se você imprime dinheiro para pagar as contas do governo, você acaba entrando no que a gente chama de imposto inflacionário. Né? De alguma maneira, o governo está tirando a parte dele de imposto através de inflação. Ou, em algum momento, o governo vai ter que subir a carga tributária para atingir o mesmo efeito. Ou, num caso extremo, assim, se a sua dívida for em moeda estrangeira, que não é o caso do Brasil hoje, mas era o caso, por exemplo, da Argentina, você pode ter uma crise na balança de pagamentos e você tem a moeda derretendo e coisas assim, além da inflação, né, que é o que a gente está vendo na Argentina agora. Então, quando você estabiliza essa trajetória de dívida, você dá esse horizonte para o investidor, que ele pode falar, putz, eu posso fazer esse projeto, que a carga tributária não vai subir e a inflação não vai disparar. Então, isso é uma mudança muito grande do ponto de vista de investimentos. Essa estabilidade econômica, mesmo que seja com um crescimento baixo, ela é muito importante. Ela permite essa visualização e permite trazer investimentos. Tal. Então, acho que esse é o primeiro grande passo que foi dado. As reformas, a partir de agora, elas buscam, e talvez daí a reforma trabalhista foi a primeira reforma mais nessa direção, e a gente teve agora a lei da desburocratização, né, que acho que mais para pequenas empresas, mas ajudou bastante também. Ela ajuda a tornar, investir, abrir um negócio e interagir entre os agentes econômicos de uma maneira mais eficiente e menos burocrática, né? Então, e aí é um pouco a história do caixa eletrônico, né? Com o caixa eletrônico, os bancos ficaram mais eficientes e cresceram e acabaram contratando mais pessoas. Então, essas leis, elas são o caixa eletrônico da nossa economia, né? Elas vão deixar a economia mais eficiente, as transações com menos custos, né? Imagina o que caiu de processo trabalhista, que isso deixou a economia mais eficiente. E é interessante pensar que é um fenômeno que as pessoas normalmente ignoram, mas em economia a gente vê muito esses, entre aspas, eu nunca vi esse nome escrito, mas eu vou chamar de o paradoxo da bondade. O que é o paradoxo da bondade? Se você cria uma legislação trabalhista, né, como era a nossa antes da reforma, ou como ainda é a nossa, depois da reforma, que ela ficou um pouco mais light, mas ela ainda é puxada, você fala, pô, que legal, né? Estou dando um monte de direitos para o trabalhador, ele, pô, é mais difícil dele ser demitido, pô, ele tem um monte de direitos, enfim. Qual que é o problema disso? Quando você aumenta o custo de demitir um empregado, as empresas contratam menos. Porque o empresário vai pensar 3 vezes antes de contratar aquela pessoa. Então, quando a gente olha ao redor do mundo, tanto para países emergentes quanto para países desenvolvidos, países que têm legislações trabalhistas mais rígidas têm desemprego estrutural muito maior. Então, por exemplo, uma comparação que eu acho excelente é a Alemanha e França. São 2 países desenvolvidos, os 2 usam a mesma moeda, são embaixo do mesmo Banco Central. A Alemanha tem uma legislação trabalhista muito suave, a França tem uma legislação trabalhista muito rígida. Então, na França, por exemplo, e o PT, eu ia falar,
tentou aprovar essa lei, mas, na verdade, eles conseguiram aprovar essa lei, acho que em algum ponto do governo Dilma, mas o STF cancelou essa promulgação porque considerou que isso era inconstitucional, porque furava o princípio da livre iniciativa. Mas, na França, você só pode demitir por justa causa. E o que acaba acontecendo? Mesmo nos períodos que você está com a economia francesa crescendo super bem, você está com desemprego lá, 6%, 7%, 8%. Na Alemanha, quando você está nos períodos de crescimento, como eles estão agora, você está com desemprego de 3%, 4%. Então, é o que eu brinquei, que é o paradoxo da bondade, que ao tentar proteger o empregado, você torna a vida dele muito mais difícil. Fica muito mais difícil dele conseguir um emprego, fica muito mais difícil dele trocar empregos e está associado a, mundialmente, taxas de desemprego maiores e mais dificuldade de trocar de emprego. Felipe, o Banco Central anunciou que irá regulamentar o modelo Open Banking, permitindo assim a regulamentação, por exemplo, das várias fintechs. Essa concorrência tende a impulsionar a oferta de crédito no mercado? Primeira pergunta. Segunda, irá afetar as taxas de juro? E antes, Felipe, o que é uma fintech? Então, acho que assim, fintech é uma palavra da moda, para descrever empresas que estão tentando, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, competir com os bancos através de plataformas digitais, né? Então, famosas no Brasil hoje, por exemplo, você tem o Nubank, é um caso famoso de uma fintech. A XP é um caso famoso também de uma fintech. Eu poderia fazer a brincadeira, porque já passou por uma pergunta antes, que talvez o PayPal tenha sido a primeira ou uma das primeiras fintechs, né? E, assim, de fato, no Brasil, e espero não ser linchado por alguém da Febraban que esteja escondido na plateia, você tem dois grandes fatores que são geradores de spread de crédito, né? Você tem dificuldades legais, sim, e é importante realçar isso, e começar por isso até. Comparando com outros países, no Brasil é muito difícil você cobrar um crédito, muito difícil você recuperar um colateral, né? E isso são coisas que encarecem o custo de crédito, né? Então, e até uma das coisas que você somava isso com o juro alto, né? Então, existe uma conta que é bem comum em finanças, que é você traz alguma coisa a valor presente, né? Então, por exemplo, se você tem juro de 10% ao ano, receber R$1.000 daqui a um ano vale R$900 hoje. Então, se você vai receber R$1.000 daqui 10 anos, porque você tem dificuldade de cobrar, esse negócio já não vale mais quase nada. E, assim como acontece com o custo se o custo de demitir aumenta, as empresas não contratam. Se o custo de cobrar aumenta, os bancos vão emprestar menos e cobrar mais caro por esse empréstimo. São conceitos exatamente similares. Então, assim, quando o juro cai de 15 praticamente para 5, esse é um fato. Assim, o tempo ele perde um pouco de importância, mas ele ainda é relevante. Então, assim, a gente ainda é muito atrasado em execução de garantia e todas as coisas. Isso emperra o sistema de crédito, mesmo com uma fintech. Tem um outro marco regulatório que é importante, e até eu dou um exemplo anedótico de um ex-chefe meu, mas que claramente pode acontecer com qualquer um de nós. Você não tem dados públicos de crédito das pessoas. O que quer dizer isso exatamente? Então, por exemplo, nos Estados Unidos tem uma base aberta que, nos países envolvidos, isso é bem comum. Toda conta que você paga em dia conta pontos a favor
do seu rating pessoal de crédito. Toda conta que você atrasa ou não paga, ou fica inadimplente, ou renegocia, conta contra. E essa informação é pública. Então, quando você vai no banco pedir um empréstimo, o banco sabe o tipo de pagador que você é. No Brasil, essas bases de dados não são públicas. Tem um marco regulatório que foi criado, mas que não obriga as pessoas a participarem, porque eu entendo que de fato, assim, tem problemas de privacidade ao você tornar essa informação pública. Mas o que acontece? Né? O seu banco, ele sabe muito mais... Vamos imaginar que seu banco seja o Itaú. Ele sabe muito mais sobre se você é um bom pagador ou não do que o Bradesco. E eu vou dar o exemplo anedótico desse meu ex-chefe. Ele assinou o serviço que o Serasa oferece, para você saber se apareceu algum protesto no seu CPF, alguma coisa, e também eles te mostram qual é a sua nota de crédito como atribuída no sistema do Serasa. E a nota dele de crédito atribuída no sistema do Serasa era ruim. Eu não lembro exatamente qual era o nível agora, mas era uma nota baixa para ruim. Esse é um cara que tem uma renda de mais de R$1 milhão por ano, que tem imóvel em São Paulo, casa de campo, etc. Mas por que a nota dele era ruim? Porque o financiamento bancário todo que ele pagava, as contas que ele pagava em dia, eram conhecidos pelo banco dele, e a única informação que era pública é uma conta de R$500 que ele esqueceu de pagar 5 anos atrás. E daí a nota pública dele de crédito era ruim. Então, isso é uma dificuldade também. Né? Então, assim, é difícil você avaliar o pagador. Isso também é um marco regulatório importante que a gente precisa fazer. As fintechs, elas tentam um pouco driblar isso como, né? Até acho que tem, talvez eu fale o nome errado, tá? Tem o Meu Bolso, Guia Bolso, na verdade, que eles ofereceram primeiro um sistema de você consolidar suas contas correntes todas. Então, você dava acesso para ele, né, o seu usuário e senha do banco lá, para ele compilar as informações. E daí eles foram capazes de montar uma nota de crédito deles. E daí eles foram capazes de começar a oferecer empréstimos em taxas competitivas. Até menores do que o banco, porque ele estava consolidando informação de vários bancos. E no final do dia, assim, consequência ou não dessas coisas, né, porque a dificuldade de cobrar, a falta de informação disponível sobre que pessoa é bom pagador ou não, torna difícil também que um novo banco entre no sistema. Então, tem um pouco do ovo e a galinha, do tipo, a gente tem pouca concorrência porque é difícil entrar, ou é porque o mercado já é um mercado, né, oligopolizado? Né? É difícil responder essa pergunta. Mas, certamente, concorrência é alguma coisa que, ao longo do tempo, vai trazer crédito mais barato para a economia como um todo. Mas a gente tem um monte de obstáculos aí para vencer. Muito bem. Nós já ultrapassamos aqui o nosso tempo. Felipe, eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a sua participação e também da XP por ter aí dado a nós essa oportunidade de escutar alguém que está dentro do mercado e como vê também essas questões que dizem respeito aqui ao direito. Então, nós teremos agora um breve intervalo. Bom, e já muito obrigado pelo convite e foi uma honra participar também.